acabar nossa aula de hoje no livro, porque ainda tem Estudar para Português, Educação Física e Inglês. Você já abriu o livrinho de matemática, lá na página 117, onde está falando adição com 3 ou mais parcelas. Olha só, veja na tabela a quantidade de calorias que cada alimento do prato caseiro típico do brasileiro fornece ao corpo humano. Então, olha ali, arroz, feijão, contrafilé, salada, e quantas calorias cada um tem. Depois, qual é o total de calorias de pratos caseiros típicos do brasileiro? Vocês vão ter que somar todos aqueles números ali, 290, 290, 30 e 100, e ver a quantidade. Daí anotar ali naquela linha. Pode somar ali mesmo, pode fazer a continha do lado, vocês que sabem. Depois, vamos agora fazer a adição, associando as parcelas de maneiras diferentes. Observe as associações e complete os cálculos. Então, vocês têm ali a primeira maneira, a segunda maneira, porém está incompleto. Vocês vão ter que terminar. Olha só, ali na primeira maneira vocês vão ter que terminar o quê? Vocês estão vendo que ali tem a setinha 120 mais 290, tem um risquinho lá embaixo que não tem nada. Daí vocês vão ter que somar 120 mais 290 e botar o resultado na primeira linha. Daí vai ficar 300 mais aquele resultado. Daí vocês vão ter que somar 300 mais aquele resultado e botar naquela última linha ali embaixo. Fácil. Daí depois, na segunda maneira, vocês vão ter que somar primeiro 290 mais 290 e colocar o resultado na primeira linha. E o 130 vocês não vão fazer nada, vocês só vão descer ele. Daí vai ficar aquele resultado que vocês somaram ali, mais 130. Daí vocês vão somar o resultado mais 130 igual o resultado que vocês vão botar ali embaixo. As duas continhas têm que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, vocês somaram algo errado. Então, somem novamente. E depois, compare os resultados encontrados nas duas maneiras de calcular. O resultado foi o mesmo? Sim. E lembra que a gente já trabalhou que a gente pode fazer contas diferentes, porém tem algumas continhas que às vezes podem bater o resultado. Isso não está errado. Daí, olha só, depois, lá na página 118, na número 2, a fazenda Vale Formoso produz manteiga, queijo e leite. Veja no quadro a produção de 3 semanas. Então, ali vocês têm a produção de 3 semanas da manteiga, do queijo e do leite. Letra A. Calcule os totais aproximados para a produção de cada item, sabendo que as parcelas foram arredondadas para o milhar mais próximo. Compare com os valores do quadro anterior. Então, olha só, eles arredondaram e agora vocês vão somar a quantidade de manteiga. Quanto que vai dar? 2 mais 4 mais 2. Daí vocês vão botar ali embaixo. Depois, quanto que vai dar do queijo? 2, 1 e 1. Somem só o númerozinho e 0 vocês abaixam. E depois ali na última, o 5, 5 e o 7. O 0 sempre vocês vão descer, vão somar somente o da frente. Ou façam de cabeça, porque também tá bem fácil. E depois, agora calcule o total da produção de cada item nas 3 semanas, usando a estratégia que quiser. Agora, vocês vão ter que somar de outra maneira quanto é que deu. Vocês, ali na letrinha A, eles arredondaram. Então, vocês podem estar somando o número normal. Exemplo ali na primeira semana, a manteiga. Vocês podem estar utilizando aqueles números da manteiga. O 2.180, 3.600 e 500 e 1.870. Podem estar usando esse e somando, porque vai ser de outra maneira. Porque na maneira da letra A, ele arredondou. Então, ali na letra B, a estratégia que vocês podem estar usando é o não arredondar. Utilizar aquele número do quadro mesmo, que vai ser uma maneira diferente da letra A. Ou se quiserem descobrir outra maneira, fazer diferente, fica à vontade. A prof está dizendo essa que vocês podem estar utilizando o número do quadro, porque eu acho que é o mais fácil. E depois a última página, a página 119, vamos investigar padrões e irregularidades. Observe o quadro verde destacado no calendário. Olha só ali o quadro verde e o quadro azul. Calcule a soma em cada diagonal. Assim, 1 mais 9 mais 17 e depois 3 mais 9 mais 15. Qual é o padrão?
Somem os dois e depois vocês vão descobrir que a soma dos dois vai ter o mesmo resultado. Eu tinha falado antes, continhas diferentes podem sim estar dando o mesmo resultado. E daí ele no segundo pontinho tá falando assim: ainda no quadro verde, podemos afirmar que 2 mais 9 mais 16 ou 8 mais 9 mais 10 é igual a que número? Essa continha dá o mesmo resultado? Sim ou não? E qual é o número? Vocês vão colocar ali. Bem fácil, né? Daí depois, no último pontinho, faça para o quadro azul as mesmas investigações feitas para o quadro verde. O que você observa? No quadro azul, primeiro vocês vão ter que somar então 12 mais 20 mais 28. Depois, 14 mais 20 mais 26. Depois, 13 mais 20 mais 27. E depois, 19 mais 20 mais 21. Todos vão dar o mesmo resultado? Sim ou não? Vocês vão botar ali. Montem a continha ali, naquela linha, não tem problema. Tá bem fácil. A prof vai repetir de novo como é que vai ficar. Primeiro, 12 mais 20 mais 28, vamos botar o resultado. Depois, 14 mais 20 mais 26, vamos botar o resultado. Depois, 13 mais 20 mais 27, vamos botar o resultado. E depois, 19 mais 20 mais 21, vou botar o resultado e vão comparar. For igual, for diferente, vão anotar. Letrinha B, complete o quadrado mágico de modo que a soma em todas as direções indicadas pelas setas sejam 15. Então, vocês vão ter que achar números que todas as somas vão dar 15, tanto na diagonal, tanto na horizontal como na vertical. Combinado? E exemplo ali, 6. Que número que eu posso botar? 2 números ali que a soma vai dar 17. Porém, prestem atenção que o número que vocês botar deitado tem que dar certo quando o número for em pé para dar 15. Essa é uma atividade que vocês vão ter que usar a cabeça, muita paciência, muita calma. Porém, tem solução sim. E pra gente acabar, então, a nossa aula no livro de matemática por hoje, você já abriu o livrinho de lição de casa lá na página 35 e na página 36. Na página 35, na número 1, tá falando assim: Jorge está treinando para competir em uma maratona. Em determinado dia, ele correu 12.828 metros e no dia seguinte correu 13.985 metros. Calcule quantos metros Jorge correu no total desses 2 dias. Vocês vão fazer a soma de quantos metros ele correu em cada dia. Podem estar utilizando aquele quadrado, fazendo a continha em pé, deitada, da maneira que vocês acharem melhor. Depois, número 2. Veja no quadro abaixo o número de visitantes de um zoológico durante as 2 quinzenas do mês de abril. Primeira quinzena, segunda quinzena. Use a decomposição dos números para calcular o total de pessoas que visitaram o zoológico no mês de abril. Vocês vão ter que decompor esses números. Primeiro ali, 2.365. 2.365. Daí somos 2.300 dessa setinha. 60 mais 50 dessa setinha. E mais 5, desculpa, dessa setinha. Daí depois soma quanto deu e assim por diante. Depois lá embaixo a mesma coisa. 2.000 mais 600. Depois 20 mais 4 e assim por diante. Daí depois vocês vão somar os dois resultados. Vocês vão ter que decompor. Se vocês acharem outra maneira mais fácil de decompor, ou eu quero decompor de outra maneira, quero decompor primeiro tudo, depois somar tudo junto, vocês que sabem, encontrem uma maneira de fazer essa continha de modo que ela esteja decomposta. Combinado? Lá no livro grande, na página 114... 114, na página 117, vocês têm aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, na página 114 vocês têm uma maneira de como decompor o número, podem estar utilizando. E aqui na página 117 vocês também têm outra maneira de como a gente pode estar decompondo o número, podem estar observando ali do livro grande, não tem problema. Depois a última página, lá na página 36.
Complete o quadro mágico para que a soma em todas as direções indicadas pelas setas seja 45, igual aquela que vocês acabaram de fazer no livro grande. E depois, uma fazenda fornece berinjela, pimentão e pepino para o mercado da cidade. Veja no quadro a quantia desses legumes fornecidas em 3 semanas consecutivas. Daí vocês vão ter que fazer a soma das berinjelas, dos pimentões e dos pepinos. A soma de todos. Exemplo ali, primeira semana. Todas as berinjelas vocês vão somar. Depois na letrinha B, todos os pimentões vocês vão somar. E na letrinha C, todos os pepinos vocês vão somar. Bem fácil essas atividades. Atividades de continha demais que vocês já estão craque, já vem fazendo há anos. Desde o primeiro ano, então não tem motivo para vocês errarem. Façam com atenção, com calma, que a prof tem certeza que vocês vão dar um show. A próxima aula a prof vai deixar para vocês estudarem para português mais um pouquinho. Depois vocês têm educação física e depois vocês têm inglês. Então façam tudo com bastante atenção, com bastante calma. Estudem muito, porque a provinha é amanhã e a prof quer ver muitas notas boas. Só 10, 9, combinado? Então, beijo. A gente se vê amanhã e a prof tá morrendo de saudade de vocês.